Lembrando aquele velho caso que sempre comentamos aqui, do irmão de Chico Xavier, que entrou num processo de demência, e os bons espíritos, considerando, junto à providência divina, de que ele não precisava mais, pelo bem que ele havia feito, já que o amor cobre a multidão de pecados, passar por aquela demência, aquela expiação não era mais necessária a ele, eles resolveram o problema dele. Como? Desencarnaram o José. O pai de Chico Xavier ficou muito aborrecido, claro que ele queria que o filho fosse curado da demência, como outros tantos foram curados. Por que o filho dele, irmão do Chico Xavier, né? Aquele homem tão caridoso, com tanto merecimento, não teve o merecimento da cura do próprio irmão. E o pai cobrou o filho sobre isso. Acontece que a demência do José tinha um fundo genético, tinha um fundo físico. E a melhor forma de ajudar o José era livrá-lo de um corpo que estava determinado a ter a doença. Então, livrá-lo da doença era livrá-lo do corpo. Como, por exemplo, vamos imaginar, às vezes pode ter um problema de pele, uma pessoa pode ter um problema sério de pele pelo tecido que ela usa nas roupas. Não é? Então, ela teria que usar um tecido alternativo, que não tivesse aquele ou aquele componente. Às vezes, o nosso corpo, que veste o nosso espírito, tem um problema que não dá como tratar o organismo sem livrá-lo do tecido, porque é no tecido que está o problema. Ah, mas isso é aleatório? Por que este tecido, este corpo físico tem o problema? Por causa da história desse espírito, por necessidades reencarnatórias. Mas quais? Saberemos quando estivermos lá. Quer saber agora? Não tem pressa, eu espero. Ninguém quer ir para lá logo. Então, temos que administrar nossa ansiedade quanto aos porquês. Mas por quê? Por quê? Por quê? Por que aquele corpo pode ser curado e aquele corpo não pode ser curado? Então, existe uma história que justifica isso. Existem demências que são provocadas, por exemplo, pela influência de espíritos obsessores. Perturbam tanto aquela mente que ela pode ter realmente problemas de equilíbrio mental. Afasta-se o espírito obsessor, a mente tende a quê? A melhorar. Óbvio. Então, todo problema mental tratável é obsessão. Eu disse isso foi um exemplo. Né? Nós temos uma infinidade de causas para efeitos aparentemente iguais. Aquele perdeu a razão, aquele também. Mas as causas podem ser muitas e diversas todas. Então, não vamos nunca ser simplistas. Em questões espirituais, lembramos sempre, não há sempre e não há nunca. Okay? Não é tudo um balaio que há casos de cegueira. Foi porque furou o olho de alguém. Se a gente não sair desse simplismo, vai ficar complicado. Então, existem várias razões para que uma situação aconteça. E não está vindo a resposta que eu quero, não está vindo a cura. Que eu recebo de Deus uma indiferença, porque às vezes eu leio o silêncio do alto como uma indiferença. Deus não está olhando para mim, Deus não está cuidando do que eu pedi. Não, Ele está dando o tratamento que aquele espírito necessita. E que bom que estamos pedindo também, e o próprio espírito pode pedir por si, isso é ótimo. Então, ele está mais aberto ainda a melhorar, porque nós, encarnados, o que é a encarnação? E eu sempre costumo destacar isto, é um processo de tratamento. Nós estamos em tratamento. O fato da desencarnação não quer dizer que o tratamento acabou.
certo? Às vezes precisamos de algumas encarnações para trabalhar, ou tratar, ou superar determinado problema. É como chegarmos no médico e pedirmos um remédio e que fiquemos curados no mesmo dia. Existem remédios que conseguem cortar a ação de um mal, mas tem outros males que levam tempo e outros que levam muito mais tempo. Então, cada situação, cada doença em cada doente, ou cada necessidade em cada necessitado é diferente e devemos evitar comparar, porque comparar pode se tornar uma imensa tortura, ok? Comparação é, no mínimo, injusto, no máximo, cruel. Sempre lembramos isso também. Sendo assim, como vamos movimentar a nossa fé? Como a nossa fé se movimenta? Ah, eu sei, eu tenho que pedir. Sim, Jesus disse, pedi e obtereis. Se eu estou pedindo e digo que não recebo, então Jesus mentiu. Espera aí, como é que é isso? Jesus mentiu? Não. Então, se eu peço, eu recebo. Mas posso não receber da forma que eu desejo, no tempo que eu desejo. Ora, Chico pediu a cura do seu irmão. Seu irmão foi curado? Foi curado. Ah, não foi não, porque ele desencarnou, não foi curado. Ah, mas eu percebo a realidade espiritual ou eu estou indiferente à realidade espiritual que eu digo conhecer? Então, a desencarnação não é um ponto final. A desencarnação é parte do processo e, às vezes, a desencarnação é parte do tratamento do espírito imortal. Muitas vezes nos agastamos com os nossos afetos, presos a uma cama, sofrendo com uma doença e temos dificuldade de quê? De liberá-lo, se for o caminho dele, a desencarnação, mas muitas vezes podemos dizer, mas não quero que desencarne, não quero, não quero, não quero, não quero, e aquela pessoa vai deteriorando organicamente, porque não deixamos que ela se cure. E curar, o que é que muitas vezes, num determinado ponto, e a partir de um determinado ponto, muitas vezes o problema do doente é o próprio corpo dele que não está mais dando conta de sustentar o espírito naquela encarnação. Mas a espiritualidade é tão amorosa que muitas vezes dá moratórias para que a família perceba o quanto aquele doente pode estar em sofrimento e muitas vezes vemos corações maternos liberando os seus filhos porque não suportam ver o quê? Eles sofrendo. Porque o amor liberta, o amor não prende. Nós queremos cura? Queremos cura. Nós queremos superação? Lógico, nós queremos superação, mas não ao preço de uma dor que não se justifica simplesmente por estarmos neste plano. Não é? Então, às vezes, isso pode ser feito com o próprio doente ou com a família do doente, esse prolongamento da estada, quando, pelo planejamento reencarnatório, até já poderiam ter desencarnado, mas a espiritualidade muitas vezes nos mantém aqui, ou a nós ou aos nossos amados, para que nós entendamos que quem ama, liberta. Não é? Vamos ter casos de cura, superação? Vamos. Mas não vamos esquecer que o fato da desencarnação não quer dizer que Deus esteja diferente. Pelo contrário, Ele está nos ajudando no tratamento do espírito imortal e não da criatura encarnada. Porque em algum momento desta estrada, nós vamos ter que voltar. Não é? E podemos dizer, mas não pode ir assim tão novo. Nós não sabemos da necessidade reencarnatória daquele espírito.